E olha só, quase 3.400.000 candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. Assim como os outros anos, as provas aplicadas serão em 2 dias, nos domingos, dia 13 e 20 de novembro. E você sabia que, além de dominar as disciplinas, a atividade física também é uma importante aliada nesse processo de preparação para o Enem? E vai nos dar algumas dicas, né, de como manter aí o bom condicionamento físico para a prova. É o educador físico Thiago Guzmão que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Thiago. Obrigado aí pelo espaço. E eu, como um técnico da área, né, um professor de educação física, eu não posso deixar de fora aí nossas recomendações, né? É uma prova muito extensa. Sim. São 2 etapas. Nós temos aí uma etapa com 5 horas e meia, outra etapa com 5 horas. Mas a gente também tem a rotina dos estudantes, né? Uma rotina aí do ano, do ensino médio, né? De todo do estudo. E muitos deles até dobrando, né? A escola, mais um curso, mais o estudo tem feito em casa. E a gente acaba ficando numa posição, né? Muito estática, vez ou outra sem ergonomia. A gente tem essa simples ação, né, de melhorar. Então, quando a gente coloca o esporte, a atividade física, o exercício físico orientado, ele é de suma importância para a regulação hormonal, para colocar uma rotina, porque só a rotina de estudos é uma rotina muito cansativa. Precisa também de um pouco de socialização. Então, o esporte dá para a gente trabalhar essa parte. O Thiago começou falando, né, sobre o esporte. Thiago, os estudantes eles estão preocupados cada vez mais, claro, logicamente, né, em estudar, estudar e estudar e estudar. Só que eles esquecem, né, que o corpo também é um principal aliado, porque às vezes a pessoa pode chegar lá no momento da prova, está no momento de exaustão e acaba tendo algum mal, passando algum mal e não conseguindo fazer a prova, né? Quais que são as dicas primordiais que você deixa para preparar o corpo para esse dia tão esperado? A gente está aí, né, próximo ao exame, né, o ideal. A gente tem que falar de rotina, nós temos que falar aí de processos de pelo menos 6 meses, né? Na atividade física, no exercício, com 4 a 6 semanas, a gente já tem as adaptações fisiológicas relacionadas à atividade que começou. Então, mesmo sentado na cadeira, né, eu acho que mudar a posição, mudar os antagonismos musculares, né? O estudante fica muito de cabeça baixa, dá uma relaxada, respira, controla a ansiedade. Isso, pensando num processo planejado, o esporte, ele ajuda demais, o esporte, o exercício, a atividade física, nesses controles de ansiedade e, claro, os fortalecimentos musculares, para que a pessoa consiga ficar sentada de uma forma, ficar de uma forma estática e consiga, né, de certa forma, ficar confortável, né? A gente fica sentado, muda o fluxo sanguíneo, acontece alguns formigamentos, então por isso é importante fazer essas pequenas mudanças. Mas voltando ao esporte, né, nessa parte do planejamento, o aluno, né, o estudante, ele tem que pensar que o esporte faz parte também. A gente tem aí 2 instituições, né, a educação e o esporte, e um aliado ao outro tem um enorme poder de mudança. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro, né? Até no nosso processo, que o esporte ajuda demais aí o estudante, principalmente falando em disciplina, né? Rotina. Quem não tem rotina aí para ir para a academia, não consegue os resultados. Assim como na escola também, né? A rotina de estudos. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Thiagos, na verdade, é a questão que a gente não consegue mesmo desassociar, né, o mental do físico, porque um interfere diretamente no outro e um depende do outro, né? Por exemplo, se um estudante ele não está preparado fisicamente, né, bem preparado fisicamente, ao chegar numa prova que é extensa, né, demora aí horas para ser feita, ele pode realmente ter algum incômodo que vai prejudicar ali todo aquele conhecimento adquirido durante o estudo, né? Exatamente. E a gente tem aí outras questões relacionadas, né, à nossa fisiologia, né? Que se a gente trabalha como um todo, vai ter uma noite de sono melhor. Uma noite de sono melhor vai afetar, sim, na aquisição das habilidades, né, que foram conquistadas ao longo dos dias, isso seja no estudo ou seja no esporte. Então, a gente tem que pensar nesse todo. Eu acho que todo mundo é cidadão, né? Poucos vão ser atletas de rendimento,
Existem vários perfis, mas eu acho que o mínimo cada um consegue fazer e isso sim vai mudar na ergonomia, vai mudar aí no processo porque é uma prova que tem o desgaste físico, sim. Está lá sentado, mas é um desgaste enorme e isso tem que ser treinado. Os alunos provavelmente fizeram vários simulados, né, com essa orientação que os professores dão, mas voltando à nossa pauta do exercício, é de suma importância que vocês consigam ter o exercício físico. Eu estimulo muito o esporte, eu sou um professor de educação física, mas que sempre gostou muito do esporte, porque o esporte tem a competição intrínseca, né? Tem a competição externa, né? Eu quero tentar ser melhor sempre, eu quero ajudar o time, tem a questão da socialização e tem as adaptações relacionadas à atividade física, que vai influenciar isso aí no final da noite de sono, um bom descanso e rotina. Tiago, você falou sobre rotina e também que os treinos, né? Aquela pessoa que ela treina, ela já tem o hábito de ir para academia, já tem o hábito. Então, eu sinto que o esporte, ele te dá uma forma de dedicação e também prepara o corpo e a mente. Como você falou esse ponto, né? Sobre essa questão da constância. Aquela pessoa que ela faz o esporte, ela fica mais focada e isso ajuda no desenvolvimento também intelectual? Gente, com certeza, sim. Como nós trabalhamos, né? Hoje o nosso trabalho é diretamente com a ginástica olímpica e com o judô. Começa lá com crianças de 4 anos de idade. Então, quando é muito cedo, os pais controlam a rotina dos filhos, mas eles vão crescendo, vão começando a ter as convivências sociais deles, isso começa a se perder. Mas é uma coisa que a gente identifica, tá? Eu chego lá no esporte, eu identifico uma criança que é boa, que tem talento, que é organizado, falando assim da ginástica artística, né? Uma modalidade plástica, né? Tudo tem que ser próximo da perfeição. Aí quando você bate o olho, você chega para o pai, a criança está ok na aula, você chega no pai e fala assim, como está na escola? Não, perfeito, faz tudo sozinha, rotina, disciplinada, tem uma relação. Então, eu acho que essa é uma construção que vem de cedo, né? E que passa por todas as etapas. Então, a rotina, né? Veja bem, nós adultos, né? Com as nossas rotinas, ir para uma academia, né? Às vezes é uma coisa muito difícil, se você já não tiver com a mochilinha pronta, dentro do carro, com tênis, alimentação. Então, essa parte da rotina, Tiago, a gente vem com ela desde cedo e voltando àquela frase, né? Atleta olímpico é 1 em 1 milhão. Cidadão, todo mundo vai ser. Então, sim, a gente tem que fazer essa construção desde cedo, né? A família é muito importante, né, nesse processo aí da educação. É uma base muito importante, né? Porque é dali que vai sair as suas primeiras impressões em relação ao mundo. E é ali que o esporte deve ser fomentado mesmo, né? Como não como um algo a mais, mas como algo que deve ser praticado para que realmente as crianças, né, futuramente adultas, consigam criar essa rotina, né, Thiago? Exatamente, assim, para não ficar só sobrecarga em cima dos alunos, né, que já estão com essa sobrecarga. É uma mudança muito grande na vida, sim, né? Essa adolescência, adulto, não é adulto. Então, assim, acho que vocês pais, né, ficando um recado para os pais, fiquem de olho nos seus filhos, ajudem, perguntem. Porque a rotina de estudo, né, ficar num quarto trancado, sei que é muito difícil, né, correr da vida, mas esse apoio, né, o esporte tem na minha vida lembranças que tenho minha família junto. Então, assim, um pai que fazia esporte comigo, que me levava. Então, são coisas que eu guardo e que eu acho que isso ajuda no processo também. Cria-se memórias afetivas, das memórias, né? Então, eu acho que isso tudo colabora quando a gente fala esporte aliado à educação. Tiago, a gente voltando a falar sobre a preparação do físico para as provas, qual que é o conselho que você deixa para essa semana que antecede e também para o próprio dia? É bom fazer alongamento, fazer uma caminhada, uma corridinha? Esportes em grupo também vai ajudar nessa reta final? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ter nenhuma sobrecarga, para não ficar morrendo de dor muscular. Sim. Então, se você é aluno, é sedentário, nunca fez, então não faça nenhuma prática. Assim, não comece musculação essa semana. Não comece um treinamento de corrida sistematizado essa semana. Então, assim, eu vou deixar aqui um recado, né, para os que não fazem, se estimular de uma forma mais recreativa. Então, assim, se falou de alongamento, uma aula de alongamento, super legal.
A gente hoje tem uma infinidade de conteúdos na internet. Tem conteúdos aí que tratam a mobilidade. Mobilidade é algo novo, né? Se for colocar assim no esporte, os atletas usam bastante, que são exercícios aí que vão ajudar mesmo nesse relaxamento, né? Então, assim, vai ficar com o pescoço muito para baixo, faz um exercíciozinho para cima. Isso durante a prova, vocês podem fazer esse antagonismo, né? O antagonismo seria relaxar a musculatura que está tensa, tá? Então, pode buscar esse tipo de atividade. Existem outras modalidades, né? Aula de dança, coisas que não vão gerar uma sobrecarga para ter dor tardia, para ficar com dor muscular. Tá? Eu acho que de última hora é isso. Então, uma caminhada aí para um parque, jogar bola de forma recreativa, eu acho que isso é uma coisa que poderia entrar sim. E aí, Thiago, eu acho que entra até, né, o papel dos pais nesse momento de incentivar mesmo, né, os adolescentes, os estudantes que vão prestar esse exame a sair um pouco, né, a sair um pouco dessa bolha do estudo ali, que eu imagino que seja demasiado, né, para poder praticar alguma coisa recreativa, né, porque agora, como você bem disse, nessa última semana já não adianta mais querer começar uma musculação, uma atividade que só vai dar resultados aí dali 3 meses, né, que vai criar uma rotina a partir dos 6 meses. Mas ter esse time, né, de buscar algo recreativo para distrair esse estudante, né? Com certeza. Acho que a gente tem aí, né, Belo Horizonte, né, com a cidade movimentada, ainda tem alguns espaços para fazer, né? Sim. Então, assim, a gente tem a lagoa aí, né, todo mundo pedala em volta da lagoa. Então, realmente sair de casa. De última hora agora, duvido, né, que vai conseguir, né, absorver tanta coisa, não tem jeito. Mas o descanso essa semana é primordial, eu acho que estar com a família e esses processos ligados aí à ergonomia na hora da prova é legal. Então, os estudantes aí busquem informação sobre mobilidade. Estou com dor nas costas, o que eu faço? Tem exercícios que dão uma certa relaxada, que são exercícios que a gente usa no esporte para prevenir lesão. Tiago, é importante também, é um conjunto, né? Você indica também fazer uma boa alimentação, dormir bem, porque não é só cuidar do corpo, não, tem que cuidar de toda a caixa aí, né? Não, exatamente. A alimentação é fundamental para quem já está na rotina da atividade, do exercício. É uma coisa, tudo vai puxando, né? Então, você começa o esporte, ou quer mais performance, muda a alimentação. Opa, estou dormindo mal, vou tentar dormir melhor. Esse todo aí tem que ser analisado. E lembrando, né, estamos na última semana, não exagerem, não inventa moda na comida, né? Acho que é um momento de dar uma relaxada mesmo. Você falou, Thiago, da questão da ergonomia, né, na hora de fazer a prova. Assim, brevemente, você podia deixar uma dica para o pessoal que está em casa, né, que está nos acompanhando, de como se posicionar, porque às vezes, né, o estudante chega lá, fica todo relaxado na cadeira e tal, e isso, com o passar das horas, às vezes sentando ali na cadeira, ele não vai sentir isso de início, mas com o passar das horas e ali na concentração, né, um foco muito certo ali nas questões, ele pode começar a sentir dores. Então, qual que seria a melhor maneira? Claro que, né, aqui é só uma demonstração breve, mas o que você deixaria de recado para o pessoal que está em casa, que vai prestar esse exame, de posicionamento, assim, né? Alguma coisa que vai aliviar essa tensão da prova? No geral, assim, a gente tem infinitas possibilidades de cadeiras, né? Porque a gente está falando de 3 milhões, de cadeiras, né? Então, no geral, a gente tem aquela cadeira, né, que tem o vazado atrás do quadril, então as costas têm que ficar bem encostadas, o bumbum já tem que estar mais para trás mesmo. Essa é a posição, né, normal, né, as coxas em 90 graus, então evitar de ficar debruçado, mas assim, falando de uma prova de 5 horas e meia, a gente haja posição, então mudar é muito importante. Então, quando eu falo lá dos exercícios de mobilidade, busquem exercícios de mobilidade para no momento da prova. Tem algum alongamento que pode fazer? Você mostrou do pescoço, né? Da mão, porque a mão também às vezes dói muito de escrever, né? Podemos fazer esse alongamento para aliviar, tá? Também rotação do tronco. Aí a rotação do tronco pode ser tanto com o joelho acima aqui nessa posição que a gente senta normalmente. Então, assim, pegar mais a coluna, pegar mais essa região que envolve o abdômen, pegar as costas. A mão, né, já é uma coisa que vai doer mesmo, então a fadiga muscular, assim, a ideia
esperar um pouquinho, passa e volta à prova. A gente sabe que a prova do Enem é uma prova... também ajuda? Ajuda. Eu acho assim, cada um vai ter uma demanda, né? Então, assim, sempre lembrar dessa questão do antagonismo, né? Poxa, eu tô com o cotovelo doendo, relaxa um pouquinho, estica o braço um pouco, estica as pernas, movimenta a panturrilha também para poder melhorar o fluxo sanguíneo, porque vai ficar sentado, então tende a ficar o sangue mais abaixo nas pernas. Então, movimentar. Tudo assim, 15 segundinhos, e a gente sabe que é uma prova muito rápida, né? O estudante tem que ser muito rápido para não perder, não pode demorar muito em cada questão. Tomar cuidado, né? Afinal de contas, o Enem, ele é a competição, né? Ele é o alto rendimento aí para o estudante, né? Se a gente for fazer um paralelo, né? Então, o melhor preparado aí, né? Que vai tolerar isso, vai... E o que leva? Água, suco, barrinha de cereal? O que você indica aí para alimentação e para uma hidratação também nesse dia? Até para manter a energia, né? Assim, ó, água, né? Normal, não beber tanto também para não sentir vontade ao banheiro, né? Para reter o líquido, talvez, né? Alimentos aí com um teor de um pouquinho de sal. E também para não sentir fome, né? Não buscar só carboidratos puros, né? Tipo assim, algo que seja só açúcar, né? Que aumenta o índice glicêmico e logo em seguida vai dar mais fome de novo para comer. Então, alimentos que, por exemplo, uma barrinha de cereal, ela é buscar barrinhas com mais fibras, né? Porque a fibra fica mais tempo no organismo, dá saciedade. Ou barras proteicas também, né? Para ajudar nessa questão da saciedade. E antes, né, um dia antes, não é muito aconselhável comer um pratão de feijoada. Ir pra prova. Né? Ir pra prova, comer um pratão de feijoada. Podemos pensar aí, talvez até como um maratonista, né, comer mais um carboidrato mais leve, né, de fácil digestão para o outro dia. E um bom café no dia seguinte também, né, para ajudar, né, levantar cedo, não fazer parte dos atrasados do Enem, né? Então, assim, não virar meme. Ir com calma, né? Tiago, uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, né? Porque a gente fala muito do condicionamento físico e às vezes a gente peca ao não falar de algo que é primordial, que é a respiração, né? É trabalhar bem essa questão da respiração, porque às vezes, isso eu já vivenciei, às vezes você está com uma dor muito forte, né? Seja uma dor de cabeça, uma dor muscular, e você trabalhando a sua respiração, você consegue dar uma melhorada, né? Não quer dizer que você vai parar de sentir aquela dor, mas vai dar uma amenizada. Eu acho que a respiração ela é fundamental também, né? Para uma questão de ansiedade também, né? A gente vem aí de uma pausa aí, né? De pandemia, muito jovem com questões de ansiedade, né? E ainda vem essa prova, né? Que faz parte do processo educacional. Então, assim, eu acho que os jovens eles têm que se acalmar, respirar mesmo. Eu acho que uma respiração calma e tranquila é uma respiração boa. Às vezes também usar uma respiração mais forte também para dar uma acordada, né? Para dar uma oxigenada mesmo mais rápida no nosso sistema. Então, isso depende aí da situação. Então, controle a ansiedade, muitos cronometram, né, cada questão, porque é importante. Alguns falam que é bem lógicas questões, né? Então, assim, por isso não pode demorar tanto. Sim. Mas acho que o maior passo nesse momento é controlar a ansiedade e eu tenho que puxar para o meu lado. O esporte ajuda demais a controlar essa ansiedade. Tiago, muito obrigado por esse bate-papo. Dicas infalíveis aí. Qual que é a sua rede social para quem quiser te seguir, acompanhar mais dicas como estas? A nossa rede social é @CT Amigos do Esporte. Tá aí na telinha para quem quiser assistir. Isso é um trabalho que a gente desenvolve com esporte, né, de rendimento, educacional, com ginástica artística e judô para crianças e adultos. Então, fica o convite aí para quando os adolescentes, né, voltarem ao normal, vem fazer uma aula de ginástica adulto, de judô, para ver como é que é. E já vai se preparando, né? Já vai se preparando, porque ano que vem, né, muitos estudantes que ainda não vão fazer o Enem valendo, né, este ano, já podem começar a se preparar, um ano antes, já entrando numa aula, né, de esporte coletivo, para já ir, né, como que eu posso dizer? E se preparando mesmo para esse momento tão decisivo. Um ano é bom, não dá para prometer um atleta olímpico em um ano, não, mas um ano dá para aprender muita coisa. Mas já dá para fazer muita coisa. Tiago, muito obrigada, Obrigado, viu? Obrigado, Tiago,